Imagine uma casa onde as portas dos armários começam a bater sem que ninguém mexa nelas. Você acha estranho? O que diria então de pessoas que fecham os olhos diante de uma tela em branco e pintam com os dedos um quadro de Renoir? Você pode ter certeza, essas coisas acontecem. E os cientistas não conseguem explicar muito bem. Há milhares de anos, a humanidade vive cercada por mistérios que a ciência prefere não pesquisar. E quando se diz que alguns fenômenos são produzidos pelos espíritos de homens que já morreram, surge uma barreira secular, o preconceito. Aí as explicações ficam por conta dos religiosos, místicos e esotéricos, sem qualquer investigação científica. Mas o programa Mistério quer quebrar esse preconceito e acender uma luz sobre temas como vida após a morte, curas inexplicadas pela medicina, extraterrestres e muitos outros. O primeiro mistério desta noite é a pintura mediúnica. Como é possível produzir em pouco tempo obras tão parecidas com as de artistas consagrados? As imagens são impressionantes, não há como negar. A pintura mediúnica é uma das mais contundentes manifestações do mundo espiritual. Em apenas alguns minutos começam a surgir as mais famosas pinturas de todos os tempos. É como se artistas consagrados como Leonardo da Vinci, Cândido Portinari, Pablo Picasso e tantos outros estivessem presentes. E, na verdade, eles ali estão, presentes na espiritualidade. A perfeição dos quadros chama a atenção até mesmo dos mais descrentes. Um quadro desse, normalmente, a pessoa demora 2 meses para fazer. Então, um quadro feito em 5 minutos, 8 minutos, então é muito importante. Impressionante, não dá para acreditar. Olha, não tem palavras para expressar o que os quadros nos trazem de bom e principalmente a humildade da médium. Impressionante, do outro mundo mesmo. O fenômeno da pintura mediúnica se manifesta em pessoas especiais. É o caso de Valdelice Salum. Valdelice jamais estudou arte ou sequer aprendeu a pintar. Ela é uma médium de psicopictografia, a conhecida pintura mediúnica. Há mais de 20 anos se dedicando a esse tipo de trabalho, a médium contou no início com a orientação do mais conhecido médium brasileiro, Francisco Cândido Xavier. Na ocasião, Chico Xavier destacou que essa era uma grande missão dos espíritos, e a ela só cabia o esforço na procura pelo desenvolvimento espiritual. Era católica, não tinha conhecimento da doutrina, nunca tinha conversado com nenhum espírita para me orientar. Até que um dia surgiu um casal espírita na minha casa e lá eu iniciei o conhecimento da doutrina através deles. Quando eu fui procurar o Chico que me disse que eu tinha mediunidade, precisava trabalhar, que os amigos estavam me aguardando para um trabalho, um compromisso que eu tinha assumido com eles. E estou aí, o trabalho que vocês estão assistindo. Primeiro manifestou a incorporação, depois da incorporação, a vidência também, que sempre eu tive desde menina, um pouquinho, não é uma vidência muito ampla, mas ela, quando os espíritos querem me mostrar alguma coisa, eles mostram. E ouço também um pouco. Aí depois é que manifestaram, os artistas começaram a manifestar. Durante o período do trabalho, começaram a doer meus braços, comecei a sentir muita dor, sentia dor no ombro,
E não resistia, chegava até a chorar de dor. Quando o nosso dirigente do trabalho disse para mim que era para mim trazer papel que os espíritos iam desenhar. E assim eu fui, comprei o papel e levei para o centro. E lá começaram o desenvolvimento deles. Eu sempre deixei eles trabalhar como eles tinham vontade. Se quisessem também manifestar anônimo, para mim não tinha importância nenhuma, porque mais do que nunca eu tenho a prova que eu não sou eu, são eles, né? Para que não fiquem dúvidas sobre a espiritualidade do trabalho, Dona Valdelice faz questão de destacar que todo o dinheiro arrecadado com a venda dos quadros é revertido para uma instituição de caridade. Bom, a gente tem algumas mãezinhas que dão aposentadoria, né? Tem algumas que nem aposentadoria tem. E a gente vive assim, de eventos, como esse maravilhoso que vocês presenciaram, que é o da Valdelice, que é quem está dando a maior força para a gente ultimamente. A gente costuma dizer que Deus é muito bom, né? Ele sempre abre uma porta. E para nós, ele não só abriu uma porta, como ele mandou uma irmã, que é a Valdelice. Quer dizer, ela vem, faz esse trabalho, doa os quadros, né? A gente vende, reverte para nossas despesas que são enormes, né? Então a Valdelice para nós, acho que não tem palavras para dizer o que representa. A gente fica emocionada, né? A emoção vem porque Deus mostra para nós que a gente um dia também poderia estar nessa mesma condição em que elas estão. Quem sabe nós, como velho, amanhã não sabemos de nada, né? Deus reserva para nós certas oportunidades que a gente às vezes não espera de. O exemplo de Dona Valdelice já começa a render bons frutos. Ainda em São Paulo, um grupo de jovens pintores mediúnicos se mostra entusiasmado com o trabalho. São vários, né? Desde o clássico, que no caso seria Renoir, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, os brasileiros da Cera do Amaral, o Portinari, Enfio, que é já uma coisa diferente, que é um cartoon. Todos eles, cada um tem uma opinião, uma forma de agir, um pensamento. Então todos eles vão encaixando seus trabalhos. Os especialistas se esforçam para explicar o fenômeno. Não há a preocupação da espiritualidade em mostrar uma obra de arte na manifestação mediúnica da psicopictografia. Há sim a intenção de mostrar a presença de uma energia já desencarnada, mas que viveu neste plano e que desenvolveu uma atividade artística dentro da área da pintura. O que é que a espiritualidade quer mostrar? Que esta energia não se diluiu no ar, que ela é eterna. Isso significa que a alma é eterna. Uma coisa muito importante, você não pode pegar um quadro e dizer é de arte paranormal. Você tem que conhecer o modus operandi. Como é que foi pintado esse quadro? Algumas características são básicas. Primeiro, geralmente o sensitivo entra no tipo de transe. A grande velocidade com que é pintado. A obscuridade ou então a meia-luz. E aí vai entrar exatamente naquele caso que eu também falei de ectoplasma, que é utilizado em trabalhos de materialização. Não quer dizer que a pintura mediúnica seja uma materialização. Mas em alguns casos há um fenômeno já de trabalho de ectoplasmia, como alguns sensitivos que sentem o braço coberto de energia e só depois disso começam a trabalhar. Geralmente não há um modelo, a pessoa não está copiando alguma coisa. E isso é interessante observar, quer dizer, não é a cópia de um quadro que o pintor tenha pintado em vida. E outra coisa, a maneira como ele é realizado, por exemplo, com as duas mãos ou até com os pés, ele acaba todo lambuzado. Mas a tela está perfeita. Olha, eu acho que o trabalho, em princípio, não tem uma explicação racional e que não há uma linha divisória estrita entre uma produção dita mediúnica e a produção dita consciente. O trabalho da produção artística, seja ele em qualquer área, pintura, escultura, fotografia, ele tem alguma coisa de inconsciente. Então, não importa a fonte, né, de onde vem isso que, entre aspas, pode se chamar inspiração, mas que, na realidade, é o momento que faz alguém produzir alguma coisa. Eu acho que não existe um divisor rígido. Isso é consciente, isso é inconsciente, é mediúnico, não é de mediúnico. E o importante é a experiência que o artista tem. Passou por situações muito, muito assustadoras. Espere só um pouco.
Agora é sua vez, mostra. Violante, usando a ingenuidade do irmão. Agora conte-me, quem vós me serviu fazendo isso? Mamãe. Com quem fazia? De escrava a rainha, Chica da Silva. Amanhã, depois do Jornal da Manchete. Paladar gaúcho de verdade é na Pampa. A Pampa da Barra continua com a promoção deliciosa. Apenas R$ 18,00 no rodízio de carne e salada. Quem viveu ou ouviu alguma história de objetos que voam pela casa e de barulhos em quartos vazios, na maioria das vezes tem vergonha de contar. Vergonha de passar por maluco, desequilibrado. Uma vergonha bastante natural até. Mas nem tudo a gente pode esconder. Foi o que aconteceu com o casal Dupré, que mora no sul da França, na região da Normandia. Há 10 anos, eles viveram uma história que nunca mais vão esquecer. Foi aqui, nesta casa, na Normandia, na França, onde vive o casal Dupré, que tudo aconteceu. Não vamos revelar o local exato para manter a privacidade dos envolvidos na história. Tudo começou num domingo de outono. Um domingo como outro qualquer. Oh, tu peux m'apporter le sécateur, s'il te plaît? Il est où? Je sais pas. Oui, c'est une maison qu'on a construite, quoi. Elle est toute neuve. C'est nous qui avons habité dans les premiers. O Sr. Dupré explica que a casa onde sempre morou com a mulher foi construída por ele mesmo. E admite que nunca viu nada parecido com os fenômenos que aconteceram e que se alguém tivesse lhe contado, teria achado graça. Ainda hoje tem dificuldade em acreditar. On me l'aurait dit, j'aurais ri, parce que... Et encore tout de suite, j'avais du mal à croire. A noite e o silêncio chegam sobre o campo normando. A casa dos Dupré é completamente isolada. Lá fora faz muito frio. E dentro da casa eles aproveitam a calma de uma cidade do interior. Eles não esperam ninguém. Qu'est-ce que c'est? J'y vais. Alors? Il n'y avait personne. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Elles sont pas cassées. O Sr. Dupré chegou a achar que os barulhos de louça quebrando eram provocados por pessoas. Mas eles procuraram e não encontraram ninguém. Tudo estava fora do normal. Mesmo preocupados, eles decidem se deitar. Um barulho vem do sótão. Parece que há alguém dentro da casa. O que são estes barulhos estranhos? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien. Allez, on va se coucher. O que se esconde nesta casa? Será que alguém quer fazer mal ao casal Dupré? Será um pesadelo. A senhora Dupré está aterrorizada. Ela já está frágil por causa de uma morte que aconteceu recentemente na família e pensa que está ficando louca. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé?
Christiane Mer, cunhada da senhora Dupré, conta que ela estava muito abalada. Christiane disse à cunhada que fatos como aqueles não podiam acontecer. Vendo o desespero da senhora Dupré, ela decide ficar na casa. E em menos de 15 minutos, os barulhos recomeçaram. Christiane disse que pareciam explosões. O senhor e a senhora Dupré convidam os irmãos para jantar. Será que eles também vão ser testemunhas dos estranhos fenômenos que acontecem na casa? A senhora Dupré diz que todos subiram ao quarto e lá encontraram o armário se mexendo, com as portas abrindo e fechando violentamente. Então decidiram desmontar o armário. C'est dangereux ça, hein? Oui, non, bah tu sais, on va la démonter. Sûrement, hein, c'est ce qu'il y a mieux à faire. Tu vois, comme ça bougera plus. Espérons. Allez, on y va. A senhora Dupré disse que todos ficaram impressionados e com muito medo. Eles resolveram trancar o quarto e não entrar mais lá. Diante da violência dos fenômenos, a família Dupré decide pedir ajuda a Michel Royer, o maior exorcista do país. Mas ele não podia ir lá imediatamente. A cunhada da senhora Dupré disse que nunca pensou em chamar a polícia. A família não queria que as pessoas pensassem que os Dupré eram loucos. Os Dupré não sabem mais o que fazer. Eles tentam fingir que está tudo normal. Écoutez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon carillon, mais il est cassé. Bah, allez-y. Oui. No sótão existe mesmo um relógio, só que ele está quebrado. Então, de onde vem o barulho? Il ne marche pas, c'est ce que je t'avais dit. Regarde. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas, c'est tout. O senhor Dupré revela ter visto as maçãs atravessarem a porta através de uma espécie de furo negro. As frutas estavam no sótão e havia muitas caixas, porque era a época de maçãs na região da Normandia. Eles levavam as maçãs de volta para cima e elas desciam. C'est très traumatisant. Puis alors nous, notre problème, c'était surtout de ne pas en parler, parce que... A cunhada admite que não podiam fazer as pessoas acreditarem que as maçãs atravessavam portas sem deixar buracos. Ela pensava que todos chamariam os Dupré de loucos. On peut pas faire croire à quelqu'un qu'il passe une pomme à travers la porte et puis que ça fait pas de trou. O senhor e a senhora Dupré não aguentam mais. Eles resolvem deixar a casa provisoriamente e ir morar com uma das irmãs. Mas depois que partem, a casa parece voltar ao normal. Os Dupré decidem então retornar ao local esperando que tudo tenha acabado.
C'est juste invivable. Heureusement, maintenant, c'est terminé. Ah oui, mais je sais. On trouve toujours cette brebis. Ça ne viendrait pas, on n'en sait rien. Moi, je me suis jamais habituée à ce genre de phénomène. Au contraire, à chaque fois que j'y allais, j'avais de plus en plus peur. Diz que numa manhã viu homem saindo de dos quartos em direção ao corredor. Qui arrive devant moi par le couloir. Ela teve muito medo e não conseguiu ver o rosto. Je me suis dit, donc, ce qu'on raconte, c'est peut-être vrai. Je n'ai jamais pu voir qui c'était. Et la seule chose qu'il y avait depuis Mas se lembra que a fivela do cinto dele brilhava bastante. Son ceinturon, mais qui brillait comme un cuivre que vous venez d'astiquer, si vous voulez. Et ça qui s'approchait, c'est surtout ça qui était très très lumineux. De repente, ele colocou a mão na maçaneta il a mis la main e sur la desapareceu. planche de la salle, il a disparu d'un seul coup. Por qual razão aquela família estava vivendo este inferno? Estariam mesmo acontecendo todas estas manifestações? Ou seria um caso de alucinação coletiva? Nous sommes devant des esprits normaux et sains. O psiquiatra que estudou o caso acha que os fenômenos foram provocados pelo chamado choque emocional grave. Pessoas que perdem um ente querido podem entrar em grande tensão emocional, gerando um estado hipnótico que acaba provocando alucinações. Leur passé et en particulier le défunt. Depois de 2 meses, os Dupré imploram para que o exorcista Michel Royer visite a casa. Ele percebe que a situação é grave e concorda em ir até lá. Lorsque je suis arrivé chez Monsieur et Monsieur Riret, eh bien, j'ai ressenti quand même quelque chose. O exorcista conta que ao chegar a casa, sentiu a presença de uma força que tentava prejudicar quem estivesse lá. Les esprits peuvent faire d'énormes choses. Ils sont très malins, ils sont très forts. Oh, ça y est, ça commence. Ça recommence. Ça commence. Cherchez, Voilà, alors quand on s'allonge dessus, ça bouge et ça se lève. Puisqu'il est ainsi, je vais essayer. Bah oui, voilà, ça y est. Michel Royer deitou sobre a cama e teve uma estranha sensação. Mas ele teve forças para dominar e afastar o espírito. Et quelque chose quand même assez inquiétant, on sentait quelques petits craquements. Para Michel Royer, os fenômenos são provocados por fantasmas. Ele resolve exorcizar o lugar. Pouco tempo depois, os barulhos e aparições acabam. E os Dupré voltam a viver em casa. Je ne peux absolument pas dire mon secret. Michel Royer nunca revela os segredos do exorcismo, pois acha que desta maneira perderia todo o poder. Si je le dénonçais, j'en perdrais le pouvoir. Le rôle et l'efficacité de l'exorciste prouvent bien qu'on est dans cette... Segundo o psiquiatra, o sucesso do exorcista só confirma a teoria do choque emocional grave. Para ele, numa situação de abalo emocional intenso, as pessoas tentam acreditar em qualquer coisa. E aí, alguém com um suposto poder mágico terá todas as chances de resolver o caso. 10 anos se passaram desde o fim desta história. O casal Dupré nunca mais viu ou ouviu nada. Será que algum dia se saberá o que realmente aconteceu? Terá sido apenas uma alucinação? Ou existiu mesmo um fantasma naquela casa da Normandia? E no próximo bloco, nós vamos conversar sobre esses estranhos fenômenos com o parapsicólogo André Pescia de Carvalho. O mistério volta já. Aqui no estúdio do Mistério, o jovem parapsicólogo André Pescia Carvalho vai explicar fenômenos como esse que acabamos de assistir agora há pouco na reportagem francesa. Tudo bem, André? Tudo bem. Certo? Certo.
André, você já estudou fenômenos desse tipo que nós apresentamos? Sim, já estudei vários fenômenos desse tipo, são extremamente interessantes. Fenômenos como movimento de objetos, combustão espontânea em objetos, em roupas, objetos que estão trancados num cômodo e desaparecem desse cômodo aparecendo no outro, atravessando portas como as maçãs, chuvas de pedras misteriosas sobre telhados da casa sem ter ninguém do lado de fora. Esses fenômenos desafiam a parapsicologia e a ciência. E a gente pode definir isso como um fenômeno chamado poltergeist. O que você acha disso? Inicialmente nós precisamos fazer uma diferença entre poltergeist e assombração. Poltergeist são fenômenos centrados geralmente num adolescente entre 14 e 18 anos, parecem ter uma relação com a dinâmica familiar, com o que está acontecendo na família. Geralmente são adolescentes que estão reprimindo a agressividade, existe um problema, um contexto familiar, o adolescente sai da casa, o fenômeno para, ou então começa no lugar para onde ele foi. Ao passo que a assombração, que é um outro apelido dado a esse tipo de fenômeno, já é diferente, ou seja, ele é centrado na casa, os fenômenos são mais alucinatórios, ocorrem sons imitativos, como nós vimos na reportagem, o som do relógio, os sons de vozes. Quer dizer, no poltergeist, quando você ouve um barulho, algo quebrou, algo caiu no chão. Na assombração, não. Você ouve, tem as famosas correntes dos castelos europeus, ou então sons como do relógio, né, como eu disse. E como é que as pessoas devem agir para se livrar dessas assombrações? Quer dizer, no caso da reportagem, nesse caso da França, os franceses usaram um exorcista, não é isso? Sim. Práticas religiosas podem ou não funcionar. Há vários casos em que as práticas religiosas funcionam rapidamente, outros casos que vão várias pessoas de várias religiões diferentes não funciona. Geralmente o sucesso ou insucesso das práticas religiosas aparecem até de alguma forma associados à crença da pessoa naquela religião ou naquela prática. Hoje em dia, parapsicólogos que também são psicoterapeutas, como é o meu caso, trabalham inclusive agentes de poltergeist dentro do processo de psicoterapia. E isso tem dado algum resultado também para parar esses fenômenos. Tá bem, muito obrigado por tudo isso. De nada. Esperamos contar com você outras vezes, sem dúvida. Com todo prazer. Daqui a pouco, vamos abrir as portas de outro mistério, os discos voadores. Afinal, eles existem mesmo ou são apenas fantasia? O mistério volta já. Existe vida em outros planetas ou acha que o ser humano está sozinho no universo? Há algum tempo, a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, admitiu que já foram encontrados vestígios de vida no planeta Marte. A partir de agora, o programa Mistério começa a apresentar uma série de reportagens sobre inexplicáveis visitas de objetos voadores não identificados ao planeta Terra. Vamos aos fatos e às contradições do governo norte-americano sobre o assunto. Estaria no céu a resposta para o mistério da origem da vida na Terra? We have so many old traditions convincing us, if we investigate them carefully, that man was created because another humanoid race came to Earth and interfered in our evolution. Maybe we have to look for our ancestors not on Earth, but on another world. Surgem evidências. O que parecia ser ficção científica pode ser a mais pura realidade. It was said that a UFO had landed in the middle of White Sands, New Mexico proving grounds. Possibly 16 in the hands of the American government, and over 33 bodies altogether. The story of the crashed UFO was, in the eyes of the military leaders, too sensitive to become public. These documents prove that they were afraid that people would panic, fearing an extraterrestrial invasion. But this clearly, when you see those photographs, it's obvious that the government has been lying for many years. No dia 6 de agosto de 96, a NASA, a Agência Aeroespacial Americana, divulgou oficialmente a descoberta dos primeiros sinais de vida fora da Terra no meteorito do planeta Marte, recolhido por cientistas na Antártida em 84. Para muitos pesquisadores do planeta vermelho, esta notícia não foi nenhuma surpresa, mas a revelação sim foi muito importante. E o que todos esperam agora é que a NASA revele também oficialmente os segredos que guarda há mais de 50 anos.
Foi durante a Segunda Guerra Mundial que a presença dos OVNIs começou a ser registrada e mantida em segredo. No dia 26 de fevereiro de 1942, o general George C. Marshall, chefe do Estado Maior, começou então um sério trabalho de pesquisa sobre os OVNIs. A primeira base de operações foi no Alasca. Os militares acreditavam que a região polar era a porta de entrada dos discos voadores. Os aviões de reconhecimento B-29 foram equipados com os mais sofisticados aparelhos, detectores de ondas magnéticas e de rádio, câmeras fotográficas e filmadoras. Um dos comandantes da operação no Alasca era o tenente-coronel Wendell Steves, que depois de passar anos caçando discos voadores, se transformou num dos maiores pesquisadores do assunto. Heard in the debriefings, I heard statements and I copied them and sent them forward to Washington, describing objects that approached the bomber's head-on, stopped in midair and picked up reverse to the same speed the bomber was flying. And it would remain in a formation position on the bomber for minutes and then fly away. They reported seeing aircraft or flying objects in the sky that were flying 10 times as fast as the B-29s could fly. Well, we had pilots describe the objects as being disc-shaped in form, completely different from the length of a couple of ships or 2 aircraft carriers and the width of 2 aircraft carriers. Mas o que seria este objeto fantástico? O avião estava mesmo sendo seguido por um disco voador? Observing this for a while, we got within a range of, say, 30 miles, the lights went out. And all we saw in the water was a small halo. This small halo started its approach towards us, turned to an orange, to a fiery red, to almost a purplish red. And at about 400 or 500 feet below us, it stopped its movement. I had already disengaged the autopilot in order to try to go under this craft, because it looked like we were on collision course. And at that time, I noticed that it was not sitting level. The craft was sitting at an angle, about 45 degrees off the bow, and it was staying with us. So it continued to move with us for a few seconds. And of course, behind me, the additional crew was standing, and they scattered all over the cockpit. A couple were injured. Dr. Mosier was sitting back there, and he was a commander in the Navy at the time. And I asked him, I said, "Doc, did you see what we saw?" He says, "Yes." He says it was a flying saucer. I didn't look at it because I don't believe in such things.
A preocupação com a segurança era tanta que os relatórios eram guardados a 7 chaves. All of the data that was recorded by this special equipment, the cartridges, cassettes, rolls of film, and everything, after a mission with an encounter, was removed from the canisters and the equipment items and packed in a metal box and chained to an officer's wrist and flown to Washington that night. Mas seriam realmente naves extraterrestres? Ou mais uma ameaça russa? Afinal, estava começando a Guerra Fria entre o Ocidente e o Bloco Comunista. Incidents involving high-altitude flyovers of large circular metallic machines flying in formation at a very high altitude, at a very high rate of speed over Central Europe. We learned at the time that the Soviets thought they belonged to us, and we thought they belonged to the Soviets. And we and the Soviets had almost gone to war several times over these objects. Esta dúvida durou pouco tempo. No dia 8 de julho de 1947, menos de 15 dias depois do incidente com o piloto Kenneth Arnold, que avistou 9 discos voadores, um novo caso veio provar definitivamente que os OVNIs não eram deste planeta. No próximo programa, quarta-feira, dia 22, o mistério dos OVNIs continua a ser revelado. E você vai acompanhar uma operação espiritual. Não existem equipamentos cirúrgicos, nem sangue. Mas há curas que a medicina tradicional não consegue explicar. Também no próximo programa, Mistério vai mostrar um milagre. Uma menina italiana que estava com câncer ficou curada depois de uma peregrinação à cidade de Lourdes, na França. E você? Conhece algum mistério? Sabe de alguém que já viveu experiência difícil de explicar? Escreva para o programa Mistério. Rede Manchete de televisão, Rua do Rússio, 804, 6º andar, Glória, Rio de Janeiro. O CEP é 22.210-010. Eu sou Walter Avancini e vou estar com você no próximo programa. Porque o mistério não termina aqui. A revista Manchete mudou até no preço, agora R$ 3,80. É o máximo, é o tchan, é uma história de sucesso. Sábado, depois do Jornal da Manchete. A seguir, Telejornal Verdade. Atenção e...